Saudações de paz. Hoje iremos falar sobre na prática, o que você deve falar em uma oportunidade que você tem ou poderia ter de pregar o evangelho para um grupo de colaboradores de uma empresa. Eu estou agora indo para uma oração de manhã que eu faço todas as terças-feiras na empresa de um membro da nossa igreja. E lá tem pessoas que já conhecem o evangelho, já estão servindo a Jesus, e existem outras pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus. Então hoje, na minha oração lá, eu estarei, antes de orar, falando a respeito do plano de salvação para eles. Então acompanhe aqui neste vídeo, extraia para você aquilo que você achar interessante em praticar na sua evangelização, ou quando surgir uma oportunidade como essa, de você estar no ambiente profissional e for concedido a você a oportunidade de falar do amor de Jesus. Siga aí o vídeo, deixe o seu like, o seu joinha neste vídeo e um comentário, ok? Deus te abençoe. Vamos aprender juntos a levar o Evangelho de Cristo para outras pessoas. Bom dia a todos, a paz esteja no coração de vocês. Mais uma semana que se inicia. Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado, dando a nós essa oportunidade que muitos poderiam ter, mas infelizmente, ou por algumas razões, acabam não podendo. Eu comecei a orar em empresa em 2011, 2012. Eu trabalhava numa empresa, todo mundo sabia que eu era evangélico, sabia que era pastor de uma igreja, e o pessoal, a direção da igreja, da empresa não tinha ninguém que era evangélico. E um dia a gente ofereceu a oportunidade de começar o dia de trabalho orando. Eu tinha mais de 5 colaboradores. E a direção, vendo nosso perfil, o nosso jeito de trabalhar, sempre obedecendo, e tem que fazer hora extra, ficava. Pode fazer isso, faço. Preciso de você em tal lugar, pode ir, ia. Nunca dizia não. Isso foi gerando alguns créditos na empresa, até que eles começaram, então, todos os dias, de segunda a sexta, alguém fazia uma oração e deu abertura para todos, inclusive de outras religiões que gostariam de fazer o seu momento de devocional. Isso foi impactante, porque hoje o diretor, essa empresa não existe mais, mas o diretor se converteu ao evangelho, os filhos se converteram, enfim, a palavra de Deus foi semeada lá, não só por mim, mas por outras pessoas. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para Deus vazia. Então aquela empresa, o ambiente de trabalho era diferente. Enfim, porque onde se há uma abertura para o Evangelho, Jesus ele falou que aquele que receber um dos seus discípulos é como se estivesse recebendo a ele. E nós louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Otoniel e de todos os colaboradores que têm participado deste momento, que com certeza faz muita diferença na nossa vida espiritual. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que eu venho falando, mas venho falando um pouco de forma oculta. E hoje eu quero falar de forma mais aberta, mais declarada, falar sobre o plano de salvação para vocês. E com isso eu quero ler aqui um texto de Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio ou através de nosso Senhor Jesus Cristo. Salário fala de recompensa. Recompensa poderia estar relacionado com consequência de algo que se faz. Então, por exemplo, na empresa nós trabalhamos 30 dias, que aqui funciona assim aqui, né? Depois você recebe o seu salário pelo trabalho que você realizou.
a recompensa daquilo que você está fazendo. Isso é salário. E Paulo, no capítulo 6, Paulo vai falar a respeito de que quando o homem tem o contato com o Evangelho, quando o ser humano tem o contato com o Evangelho, e este ser humano crê em Jesus, ele recebe agora a vida, mas ao mesmo tempo ele é convidado para morrer para o pecado, ou seja, ele não será mais escravo do pecado, ele não será mais dominado pelo pecado. Não é que ele vai deixar de pecar, mas o pecado não vai ser mais forte do que a necessidade que ele tem dentro dele de agradar a Deus. E Paulo vai tratar sobre este assunto até que ele chega no versículo de número 23, e ele vai dizer, olha, o salário do pecado é um só. E qual é? É a morte. Primeira morte é a morte espiritual. A morte que Adão teve lá em Gênesis capítulo de número 3, quando desobedeceu a orientação de Deus. Ele morreu espiritualmente. A sua esposa morreu espiritualmente. E depois veio como consequência a morte física. O homem vivia naquele período, alguns viveram 900 anos, alguns viveram 600 anos, alguns 400, outros 200 e poucos anos, até que chegou em Gênesis 6, e Deus disse, não dá mais para o meu espírito contender com o homem. O período de vida do homem será 120 anos, como consequência do pecado. Passando mais alguns anos, ou milhares de anos, Deus diminuiu um pouco mais isso. Quando o salmista vai escrever o Salmo 90, vai dizer que a vida do homem é entre 70 e 80 anos, o que passar disso é canseira e enfado. Então perceba que o pecado trouxe estas consequências. Primeiro a morte espiritual e depois a morte física. E como Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o ser humano para viver eternamente. Deus disse, eu preciso recuperar isso, restaurar isso. E a Bíblia vai dizer em Hebreus 9, 27, que ao homem está dado o direito de morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. E se o salário do pecado é a morte, e Deus não criou o homem para morrer, o que o ser humano precisa fazer então para evitar esta morte espiritual e consequentemente esta morte eterna? A Bíblia diz que Deus estabeleceu um caminho, Deus estabeleceu um plano, é o que nós chamamos de boas novas, as boas notícias de salvação para o homem. Imagine você lendo este texto que eu li, porque o salário do pecado é a morte, ponto, não tem uma solução. Pecou, morreu, pecou, condenação eterna, mas aí Deus falou, não, eu não criei o homem para a morte, eu criei o homem para a vida, então eu vou dar ao homem o direito da vida eterna, mas para que ele possa ser alvo desta vida eterna, desfrutar desta vida eterna, ele vai precisar ter um contato com o Evangelho de Jesus. É por isso que se prega o Evangelho. Jesus disse de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer nesta mensagem, o Evangelho que é a boa notícia, este vai ter a vida eterna. Então qual é o caminho para desfrutar desta vida? E para evitar a morte eterna e a morte espiritual? O caminho chama-se Jesus. Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por intermédio de mim. Jesus é o único mecanismo que Deus estabeleceu para a humanidade, como um meio para este ser humano ser livre da condenação do pecado, alcançar a salvação, a vida eterna e, consequentemente, depois de ter recebido a vida eterna, muitas outras coisas boas o homem pode desfrutar agora em vida, na presença de Deus. A Bíblia vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, é algo que nós não precisamos pagar. Não há dinheiro que pague a nossa salvação. É algo que nós não precisamos pagar, como por exemplo, se você não comer carne de porco, se você guardar o sábado, olha, você vai ser salvo. Não, salvação não está condicionada àquilo que eu faço como obra. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, pela graça sois salvos
mediante a fé. E isto não vem de vós, isto é dom de Deus. É por isso que muitas pessoas não conseguem alcançar a salvação, porque eles acreditam que a salvação é um mérito daquilo que eu faço. Eu faço uma boa obra aqui, eu ganho a salvação ali. Eu ajudo um pobre ali, eu ganho a salvação ali. Não, salvação não é isso. Salvação é você ouvir esta mensagem, crer no Cristo desta mensagem e se arrepender dos seus pecados. E aí a Bíblia vai dizer que você vai receber a vida eterna. João capítulo 17 diz assim: e a vida eterna é esta, que creiam em Jesus Cristo, conforme a vontade de Deus Pai. Se o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, imagine você diante de Deus e diante de Jesus nesta manhã, e Deus te oferecendo: eu quero perdoar os seus pecados, eu quero garantir a você a vida eterna, eu quero te dar o direito de salvação. Aí você olha para você e diz: não, mas eu não mereço, eu sou pecador, amanhã eu corro o risco de pecar de novo. E Deus está dizendo: não, mas a graça, a minha graça, ela é superabundante. Paulo vai dizer assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E esta graça, ela é oferecida a todos nós. E nesta manhã eu me propus a Deus a falar sobre isso para vocês nesta manhã. E que se você crê nesta mensagem, nesta palavra, Romanos 1,16 diz que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu estava ouvindo um testemunho, eu encerro aqui, de um pastor amigo que tive a oportunidade de visitá-lo no campo missionário, no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, uma região muito pobre do nosso Brasil. Às vezes a gente olha muito para fora, né, algumas regiões carentes, mas aqui no Brasil existem regiões que são muito carentes. Uma delas é o Vale de Jequitinhonha. E a gente esteve lá na cidade de Caraí, o pastor contou um testemunho de uma região que ele estava fazendo um trabalho missionário, e ele contou que em um culto à noite estava pregando com caixas de som, e de repente ele falava sobre o perdão de Deus, que Deus poderia perdoar qualquer tipo de pecado. Por aqueles dias havia tido uma briga lá entre um casal, e esta mulher acabou, para se defender, desferindo contra o seu próprio esposo uma faca, um golpe de faca, e pegou no umbigo e o esposo acabou morrendo. E essa mulher foi levada à delegacia e perguntaram para ela o que tinha acontecido. Ela deu seu depoimento, era uma autodefesa, o marido estava embriagado, e ela não ficou presa, só que o peso da consciência dizia para ela que ela deveria tirar a sua própria vida. Aliás, ela tirou a vida do seu próprio marido. E naquele dia, quando o pastor pregava sobre a salvação, o amor de Deus, o perdão de Deus, aquela mulher saiu de dentro da casa e ela disse: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais perdão. E aí o pastor perguntou o que tinha acontecido. Ela disse: não, eu sou aquela mulher que assassinou o próprio marido. E o pastor olhou para ela e disse: não, a Bíblia diz que para todos os pecados dos homens, Jesus disse que haverá o perdão, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aquela mulher creu naquela mensagem, aquela mulher recebeu a Jesus no seu coração e consequentemente recebeu o perdão de Deus, e hoje está servindo ao Senhor dentro de uma igreja ali no estado de Minas Gerais. O que é isso? A salvação, ela é abrangente. A salvação traz o perdão dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa, que nós viemos do pecado. A salvação traz o perdão para os nossos pecados presentes. Hoje Deus pode te perdoar de todos os teus pecados. Hoje Deus pode me perdoar de todos os meus pecados, desde que haja um arrependimento. E se eu pecar amanhã, pastor, porque a grande demanda, o Toniel e companheiros aqui, de muitas pessoas é essa: eu não adianta ir para a igreja, amanhã eu vou errar de novo. Não adianta eu aceitar Jesus hoje, porque eu sei que amanhã eu vou pecar de novo, eu vou fazer coisa errada de novo. Deus sabe que nós temos essa fragilidade. E eu me lembro que no dia que minha mãe falava para mim assim: Marcos, você precisa mudar de vida, você precisa aceitar Jesus. Eu disse: não, mas se eu aceitar Jesus, eu tenho que parar de beber minha cervejinha, eu tenho que parar de ir para o pagode. A minha mãe, muito sábia, dizia: não, meu filho, você só precisa entregar a sua vida para Jesus, porque quem fará a obra de santificação dentro de você é o Espírito Santo. E eu encerro essa nossa palavra em nome do Senhor Jesus, deixando a você um convite: se você desejar receber todo o perdão de Deus nesta manhã, o caminho é esse, é crer que Jesus é o mediador
entre você e Deus. E ele foi feito o Cordeiro de Deus para tirar todo o pecado do mundo. Se você desejar receber pela fé esta palavra e como um ato de demonstração de que você realmente crê em Jesus, a Bíblia diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus, o Pai. Se você deseja receber Jesus pela fé no teu coração, você só coloca a mão no teu coração e nós iremos orar por você a partir deste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus, em tua presença, nós estamos em oração após ouvirmos a sua palavra, ouvirmos de forma resumida o teu Evangelho, o plano de salvação que o Senhor estabeleceu para que o homem, para que a mulher, para que toda a humanidade possa vivenciar e receber a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, antes de orar por esta empresa, eu oro, Senhor, por este homem que com a mão no coração está, em nome de Jesus, recebendo o Senhor dentro do teu coração pela fé, crendo na mensagem do Evangelho, que a partir de hoje, Senhor, ele receba o perdão dos seus pecados. A tua palavra nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Escreva o nosso nome no livro da vida, que a partir de hoje, através do Espírito Santo, nós possamos nos tornarmos uma nova criatura.